Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, talvez não hoje, mas em algum momento, você já pensou que elegância tinha a ver com dinheiro e roupas caras. Seja bem-vinda, minha jaguatirica, às nossas pílulas do Código da Elegância. Se é a sua primeira vez aqui, as pílulas são os nossos conceitos, as nossas pílulas que vêm diretamente do Código da Elegância, minha comunidade de identidade e imagem feminina, para você ativar sua identidade e a sua imagem aqui comigo. A gente sempre vai fazer essas pílulas em temporadas. Nós estamos na temporada Eligere, que é a origem da palavra elegância, que significa saber escolher. E a pílula de hoje é a pílula 2 dessa temporada, que é elegância se compra, mas não com roupas caras. Eu vou te mostrar aqui hoje por que que a gente tem essa crença, que é uma crença, e por que que não tem a ver com roupas caras, e que você está sempre escolhendo comprar ou não elegância, você só não se dá conta. Esse conceito, ele é difundido na humanidade, de que elegância tem a ver com dinheiro, com roupas caras. E isso tem um motivo, tem uma origem, que tem a ver com o início da nossa sociedade. Antigamente, as pessoas que tinham acesso a bons tecidos, a boas vestimentas, eram realmente pessoas que tinham posse. Porque naquela época, imagine isso, há não sei quantos anos e séculos atrás, os tecidos não são como hoje, facilmente disponíveis. A gente não tinha os tecidos sintéticos, a gente tinha os tecidos naturais. E linho não é caro de hoje, sempre foi. Então, as boas vestimentas, elas estavam acessíveis a uma pequena parcela da população. Então, quando você via uma pessoa bem vestida, naquela época, você automaticamente associava ao dinheiro. Aquela pessoa tem posse. E de fato, isso era uma verdade naquela época. Mas percebe que não tem a ver com a roupa, mas e sim com a situação da sociedade. Só que essa crença ela foi passada de gerações em gerações. E até hoje, muitas mulheres, muitos homens têm essa crença de que para se vestir bem precisam de dinheiro. Para vestir bem, você precisa de bom gosto. E bom gosto, ele é treinável. Porque eu aqui já fui essa mulher sem bom gosto nenhum. Eu passei a treinar o meu bom gosto, inclusive criei um método sobre isso, que está dentro do Código da Elegância. E lá você vai encontrar o meu método visual de elegância. Então, a primeira coisa que eu preciso que a gente faça aqui é que você desmistifique esses conceitos de elegância e dinheiro, porque num passado isso era verdade no sentido do acesso, mas não de que isso era a elegância, perfeito? E aí a gente entra num outro âmbito que sim, você compra elegância. Porque toda semana, todo mês, de tempos em tempos, você compra uma roupa. Você compra um copo. Você compra objetos. Você compra experiências. Então você tem o poder de escolher tudo isso elegante ou não. E como isso acontece no nosso vestir? Através da beleza visual. Então, o bom gosto, por que que ele é treinado? Eu quero que você pare para pensar comigo, junto aqui comigo, me deixe aqui nos comentários depois. Mas eu lembro que quando eu era criança, adolescente, e que a minha mãe levava eu e a minha irmã para a gente comprar roupa, a gente chegava na loja e a gente olhava as peças. Ah, achei bonita. Aí, ou às vezes, a mãe falava, experimenta essa daqui. Ah, eu tô precisando de uma calça. A gente nunca tinha o olhar para a peça de, olha esse tecido, olha esse caimento. Será que isso valoriza meu corpo? Será que eu vou fazer combinações com isso? A compra ela era de uma forma aleatória. Uma parcela pequena de mulheres, desde criança, tem essa experiência de uma forma diferente. É o caso da minha sobrinha. Como eu sou consultora de imagem, eu posso proporcionar para minha sobrinha esse conhecimento.
Então, quando ela ainda não vai às compras com a minha irmã, mas ela já tem um pouco desses conceitos do que a roupa faz conosco. Mas na minha época, quando eu era criança, adolescente, não. Né? Eu usei, gente, eu usei cintura baixa. Quantos. Nossa, fiquei com uma marca aqui de culote. Quem não, né? Quem não? Você tem uma marca de culote aí? Eu tenho, minha jaquetica. A gente ia vivendo no automático, ia comprando no automático. Justamente porque nós perdemos a nossa ligação da roupa com a nossa personalidade, com a roupa com a nossa essência, com a roupa com o nosso corpo. E principalmente com uma extensão de quem somos. A gente passou simplesmente a usar a roupa porque a gente tem que se vestir todos os dias. E isso foi ficando tão enraizado, tão enraizado, tão enraizado, que existe uma grande parcela da população que considera a imagem uma besteira, futilidade. Mas isso não era futilidade antigamente. Se você começar a pesquisar histórias de mulheres, e eu vou trazer aqui um dia só repertório de histórias, umas fofocas de poder pra gente, de mulheres que, para chegar onde queriam, usaram a imagem ao seu favor. Criaram uma marca pessoal forte através da sua imagem. E a gente veio perdendo isso. Então ninguém treinou o nosso olho para elegância. Mas se eu pego uma taça, e eu vou deixar aqui na tela para vocês. Se eu pego uma taça de vidro e eu pego um copo de requeijão de vidro e eu te pergunto qual é mais elegante, você vai me dizer que é a taça. Por quê? Porque o seu olho julgou a taça como mais bonito. Então, o primeiro conceito que eu quero que você tenha aqui nessa pílula é que elegância é beleza visual no nosso vestir, não só no nosso vestir. Quando a gente vai montar uma mesa, quando a gente vai fazer uma decoração de uma casa. A elegância vem quando a gente tem harmonia. E podem reparar a harmonia das formas, das cores, dos elementos. Se tem uma estampa em um ambiente, isso vai estar muito bem harmonizado. Porque isso é elegância. Então, todas as vezes que você vai a uma loja para comprar uma roupa, você está tendo ali o poder de comprar ou não a elegância. E claro que muitas de vocês não têm esse conceito visual. Então, deixa eu trazer aqui para vocês alguns conceitos que já vão começar a ampliar esse olhar. Se eu pegar uma calça jeans toda destonada e uma calça jeans de uma lavagem única e eu te perguntar qual delas é mais elegante, algumas de vocês vão me dizer, Thaís, não soube identificar. Mas se eu monto um look aqui para você agora, você com certeza vai me dizer que com a calça de lavagem única ficou mais interessante e mais elegante. Porque o simples fato dessa lavagem ser única, de uma única cor, faz com que essa peça tenha mais elegância, beleza visual. E isso vem através do tecido. E vocês vão acompanhar aqui comigo muitas pílulas que eu vou trazer esses conceitos. E qual que é o grande problema, né? A moda, ela, ela tem a capacidade de mudar a textura de um tecido. Aqui eu dei o exemplo do jeans, mas eu poderia pegar, vou dar um exemplo que ele é mais claro para vocês entenderem. Um PU. Já viu aquele PU que parece um saco plástico? Tem um PU que parece um saco plástico e tem um PU que ele é mais fosco. Esse mais fosco, ele sempre vai trazer mais beleza. Consequentemente, ele vai trazer mais elegância. Eu olho para uma roupa e eu consigo perceber tudo aquilo que tem elegância, beleza visual nessa roupa, eu começo a me tornar uma pessoa que escolhe visualmente melhor. Eu quero te deixar um convite e eu gosto muito de treinar isso na minha vida. E esse convite para você fazer esse exercício. Vá qualquer dia no shopping, entra numa loja de decoração que você pode circular livremente, que ninguém fica atrás de você, e começa a reparar nas cores, em como a loja de decoração dispõe os pratos, como que é feita ali a arrumação. Começa a treinar o seu olho para beleza. Começa a treinar o seu olho para aquilo que é harmônico. Né? Eu falo muito disso quando a elegância ela é harmônica. E aí muita mulher começa a achar que elegância é neutro,
Que elegância... Gente, uma baboseira isso. Uma baboseira. Elegância é quando eu aprendo a escolher qualquer coisa. Então, se eu gosto de estampa, eu estou de onça hoje. Se eu gosto de estampa, eu vou deixar duas estampas aqui para vocês. Uma, essa primeira que não tem harmonia, aqui, e a outra que tem mais beleza. Então, comece a perceber como isso vem através das cores, isso vem através das formas. Então, eu costumo dizer muito dentro do código de elegância: não compre estampas confusas. A estampa que tem olho grego, e de repente tem coração, e de repente tem um pássaro, e tem coisas que não tem nada a ver com nada. Porque a harmonia é repetição. Então, fuja de estampas confusas, fuja de estampas que misturam um monte de coisa, mistura estampa com textura, com tecido, com brilho, com renda, com isso. Por quê? Porque a gente está falando da beleza. E por incrível que pareça, gente, a elegância ela é simples. Ela é simples. Então, isso vai depender do tecido? Vai. Isso vai depender do tecido. Mas não só do tecido. De outros elementos também. Isso vai do sapato que eu escolho. É por isso, inclusive, gente, que não adianta nada usar alfaiataria. Se essa alfaiataria for de um tecido, como eu chamo, fuleiro. Porque na hora que você juntar as peças, não faz uma boa combinação. E aí você vai ficar encanada pensando, por que que não fez uma boa combinação se eu comprei uma alfaiataria? Pois é, eu te entendo. Eu te entendo. Eu vou contar uma história para vocês aqui de como que eu criei o meu método visual. Quando eu comecei a atuar com imagem, eu lembro que as minhas primeiras clientes, eu ensinava elas qual era o estilo delas, elas se descobriam. Aí depois eu ensinava a encontrar o biotipo, a entender as modelagens que favoreciam e tal. Depois eu ensinava a parte de combinações. E aí na hora que a gente ia fazer as combinações, que a cliente ia fazer, não ficava interessante. Mas ela estava fazendo tudo certo, tudo certo. Eu olhava para aquilo e eu sentia um incômodo. Porque eu falava, gente, mas ela tá fazendo a combinação certa, né? Ela tá. E eu vou deixar aqui uma dessas clientes, que foi uma das minhas primeiras clientes. Ela fazia a combinação certa de cor, de modelagem, pro biotipo dela. O que que faltava? Ai, faltava elegância, faltava a beleza das peças. Eu tenho um quadro no Instagram que chama Inimigos da Carcaça, que é onde eu mostro que a peça é o problema, não a forma como você usa. Porque quando você não aprende a comprar, a escolher, lembra que a nossa temporada é o eligere, saber escolher. Quando eu não sei escolher, e aí na hora que eu vou juntar, vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui para vocês, mas para vocês entenderem. Na hora que eu vou juntar, não dá certo, não dá bom. Não dá bom. Quer ver? Vamos lá. Você descobriu que verde combina com verde. Isso se chama monocromático. Aí você combina essa blusa com essa calça. Aí você fala assim: nossa, parece que tá estranho. Nossa, parece que tá esquisito. Aí você pega, você troca essa blusa. Não é a mesma cor, gente, mas pensa se quase fosse a mesma cor. Ai, aqui tem mais harmonia do que quando tá aqui. Porque essa peça aqui, ela tem um excesso de informação danado. E aí, mesmo que você faça a composição, não fica elegante, não bate, sabe? Não bate aqui. É isso. Por isso que um monte de mulher tenta copiar o look que vê na blogueira e não dá certo. Por quê? Porque as peças por si só não são elegantes. Então eu quero que você saiba que elegância se compra a cada escolha que você faz para entrar no seu querido guarda-roupa. E que aí você vai ter que começar a perceber que você talvez compra errado e que você precisa aprender a escolher. Gente, a elegância, ela mudou a minha vida como mulher. Essa temporada, eu vou compartilhar muitas histórias minhas com vocês. Eu era uma pessoa muito impetuosa, sabe? Eu era meio rebelde.
Enfim, a elegância, ela mudou a minha postura. E isso começou na minha vida aprendendo a escolher peças, a criando o meu próprio método. Thaís, que método é esse? É meu método visual de elegância, que ele está dentro do código da elegância da minha comunidade. E que eu aplico também com as minhas clientes. Isso mudou minha vida. Porque quanto mais eu treinava o meu olho, quanto mais eu me colocava em ambientes que também treinavam a minha sofisticação, eu comecei a mudar a minha postura. E sem que eu fizesse nenhum esforço. Uau, a elegância, ela te livra do esforço. Ela te livra do esforço. Então, o meu convite é para que você comece a perceber isso. E por mais que você, Thaís, eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho acesso ainda ao seu método, eu não tenho como ter acesso nesse momento, eu te convido a começar a ter um olho crítico para a moda como um todo. Mesmo que você não tenha conhecimento, o simples fato de você chegar numa loja, você pegar uma peça e você começar a observar essa peça, o design, as cores, a costura, isso daqui já te amplia o horizonte, amplia o seu olhar. Comece a escolher ir para ambientes, gente, nem que seja para ir tomar uma água. Escolhe uma cafeteria linda, chique. Senta nessa cafeteria, pelo amor de Deus. Para com essa bobeira de achar que isso não é para você. E observa o ambiente. Observa. Gente, todo mundo tem um celular na mão. Escolhe começar a seguir pessoas que vão te proporcionar essa beleza visual. Comece a olhar arquitetura, arte. Comece a olhar, a treinar o seu olhar. Porque isso é treinável. Treinável. E leva um pouquinho de tempo. Porque você não vai do dia para a noite mudar o seu olho. Você vai treinar. Mas isso é totalmente possível. Então, que hoje você saia daqui com esse conceito estabelecido. De que, olha só, eu quero ser uma nova mulher. Eu quero ser uma mulher bem vestida. Eu quero ser uma mulher elegante, refinada, interessante. Eu só preciso aprender a escolher. Eu só preciso aprender a ter bom gosto. E isso é independente de preço. Quem está dentro do Código da Elegância tem acesso à curadoria Jaguatirica, que são as minhas listas de compras a cada 15 dias. Eu estou sempre selecionando peças lindíssimas de loja de departamento. Porque existe muito, e eu poderia deixar aqui para vocês inúmeras imagens de marcas de luxo com roupas que não são nada elegantes. Agora, para a gente encerrar aqui a nossa pílula 2, existe sim uma coisa que pode sim fazer diferença. Só que não é uma regra, tá? Porque isso depende do quanto a marca se preocupa com isso. Quando a gente tem uma costura mais preocupada, uma costura mais bem pensada, isso demanda que um pouquinho mais de gasto com mão de obra, com tecido. Então, quando a gente pensa em uma marca que ela pensa nisso, muitas vezes ela vai acabar precificando um pouco mais alto, não por conta de que é para não por conta que a elegância é cara, mas porque ela precisa investir mais. E vamos pesquisar como é ter uma marca de roupa dentro do Brasil. É bizarra a quantidade de impostos, impostos sobre os tecidos, é um negócio. Vocês pesquisem depois. Então, sim, pode acontecer de uma marca ela precificar às vezes um pouco mais caro, porque ela faz um investimento nisso, mas isso não é uma regra. Existem inúmeras marcas de grife aí, inclusive marcas, né? Não vamos tirar as grifes, as de luxo, mas marcas assim mais renomadas que têm os mesmos fornecedores que a Renner. O que muda é a curadoria. Então, eu te convido a aprender a escolher, porque você compra bem em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E aí, quando você aprende a comprar bem em qualquer lugar, você compra sempre o melhor pelo melhor preço. Porque você sabe o que você está pagando, você sabe o que você está comprando. Você sabe se aquilo vale aquele preço. Você escolhe pelo visual e não pelo preço. E é isso que faz uma mulher ser bem vestida.
Então, leve esse ensinamento e esse exercício para o dia de hoje. Amo vocês, minhas maravilhosas. Até a nossa pílula 3.